Mercado Ético está conversando com Luiz Felipe Dávila, que acabou de nos contar sobre a sua nova empresa na área de bioenergia. E nós vamos falar de um outro assunto muito importante. É a bioenergia dos homens e mulheres que hoje almejam a vida pública. É verdade. Felipe, por que os jovens brasileiros olham com tanto horror essa missão tão nobre da vida pública? É um pouco, né, Cristina? O jovem tem a percepção real de um certo, se você olhar superficialmente, de um ciclo vicioso, né? Ou seja, ganha eleição, uma pessoa que se envolve em escândalos de corrupção, aquilo gera um desinteresse maior e o que os jovens querem é cada vez mais se afastar da política. Então, precisa ter uma forma de quebrar esse ciclo vicioso para poder atrair as pessoas para a política. E a política é muito importante, ou seja, claro. Eu acho que um grande erro que nós fazemos, que esse desinteresse causa para mim o que eu chamo do maior mal da sociedade. As pessoas se distanciam da área pública, se enclausuram nos seus apartamentos, condomínios, mandam aumentar cada vez mais a muralha e acha que o mundo público é problema dos políticos. Ou seja, há hoje um distanciamento das pessoas das questões públicas que tem repercussões políticas terríveis para um país democrático. Onde nós vivemos cultivando e acreditando que esses valores são muito importantes para a preservação da sociedade. Ou seja, o descrédito das instituições é uma coisa que nós temos que trabalhar para resgatar. A democracia não funciona quando as instituições são dilaceradas pela falta de credibilidade, né? Agora, a gente vê também no mundo não só acadêmico, porque a gente já estaria falando da universidade, mas, por exemplo, no ensino médio, a gente vê muito quando o estudante vai ter que escolher a sua profissão, os colégios todos convidam pessoas de diferentes profissões, né? Então, vamos chamar alguém da área de comunicação, vamos chamar um advogado, vamos chamar um arquiteto, um engenheiro, vamos chamar e assim vai, né? O que acontece é que você não vê, Felipe, chamarem realmente políticos inspiradores para de fato contar o que eles fazem, quer dizer, o que é o papel, o que é o dia a dia, como é que você pode começar o seu envolvimento mais profundo, né? Porque você não precisa ser candidato para participar da vida pública. Exatamente. Mas por que não ser candidato se você, ao adquirir um conhecimento maior, mais amplo, sobre o que seja a vida pública, por que não abraçá-la? Agora, o jovem, sequer na escola, também em casa, você só escuta os pais falando, tá vendo, só tem bandido, só tem sem vergonha, o que não é verdade. É verdade. Não é verdade. É que a mídia exalta a sombra. Mas aqueles que estão fazendo bem feito, esses não são muito conhecidos. Então você tem esse problema, a mídia fazendo isso. Dentro de casa, então, papai e mamãe falando que horror, não quero nunca mais ouvir falar em ninguém. E aí não quer mesmo, tanto que na hora de votar nem sabe direito em quem está votando. Depois vai lá, quer dizer, aí vai reclamar de novo. E você vai para a escola e quando você é inspirado, vamos dizer, a conhecer novas profissões, a profissão pública não é nem mencionada. Então, a escola não tem um papel aí também? Tem. Eu acho que a gente tem dois problemas. Primeiro, na área pública, acho que eu tenho dois problemas importantes para quebrar esse ciclo vicioso. Depois eu quero contar como que eu acho que hoje a gente começa a viver a quebra desse ciclo vicioso e começamos um ciclo virtuoso. Dois problemas que a carreira pública é muito diferente da privada. Primeiro, você não tem uma perspectiva de carreira, Cristina. Esse é um grande problema que nós temos. Por exemplo, você começa numa empresa, na sua agência de publicidade, você pode começar ali como um mero redator e um dia você pode ser presidente da agência. Então, existe um vislumbramento do jovem que existe uma perspectiva de carreira. Na área pública não tem. Então, eu acho que a história de criar carreiras na área pública é muito importante. Tanto que os centros de excelência na administração pública hoje é onde existem carreiras. Por exemplo, Ministério das Relações Exteriores, nós temos o Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas. É um excelente centro de bons funcionários públicos. Ministério da Fazenda tem. Banco Central. Então, são poucos lugares onde oferece uma oportunidade de uma carreira. Então, primeiro, precisamos criar carreira para atrair jovens, porque senão vai ficar cada vez mais difícil. As pessoas estudam administração pública e vão trabalhar em banco depois. É quase como que não entrar na administração privada e depois entrar na pública e muda de carreira. Tá certo. Então, a outra coisa é o sistema eleitoral, né?
um pouco do que nós estávamos conversando aqui nos nossos bastidores. Você precisa ter um sistema eleitoral que reflita essa demanda dos eleitores. Hoje, a história de nós não temos o voto distrital, que é uma coisa que a gente vem lutando há tantos anos no Brasil. O voto distrital é muito importante para que você saiba quem é o deputado que representa o seu distrito. Essa história de um deputado poder ficar caçando o voto no estado inteiro, primeiro, custa extremamente caro a eleição. Então, os teus compromissos de campanha já tolhem um pouco a sua liberdade ou independência. E segundo, que o eleitor não sabe quem é responsável pelos problemas locais dele, né? Ou distritais dele. Então, essa representatividade tem que ser repensada com essa famosa reforma política do sistema eleitoral. Mas eu acho que, vamos falar das boas experiências, a gente está falando aqui que a gente está falando das coisas, mas a gente está gastando muito tempo falando de coisa ruim. Não, mas é que... Né? Precisa contar um pouco por que, na verdade, o sistema produz... É que nem a gente está falando de energia. Você põe o capinha aqui, queima e gera eletricidade do outro lado. O sistema produz esse tipo de político porque é o sistema que nós temos hoje de seleção, de falta de carreira, de estruturação no setor público que gera esse tipo de gente. Por isso, para mudar a qualidade das pessoas, nós temos que melhorar o nosso processo seletivo e melhorar de escolha, também, né? A nossa autodeterminação em relação ao nosso papel nisso tudo. Exatamente. Nosso papel enquanto sociedade, né? Articulada. Quebrar um pouco as muralhas e participar um pouco mais das questões públicas do mundo privado, né? Acho que isso é muito importante. Então, a gente tem uma responsabilidade como cidadão muito grande nisso, claro, de se afastar das questões Afinal, públicas. O que é democracia, né? Felipe? É a participação constante na sociedade, não é só no dia a dia, não é só na hora do voto.